Então, nós vamos unindo os nossos corações, nos ligando a Jesus, nosso mestre, nossa inspiração, nosso modelo, nosso guia, pedindo a Ele que hoje nos acompanhe e nos fortaleça. Vamos acompanhando assim o Luiz na prece inicial. Agora, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a nosso governador espiritual Jesus, que nós sabemos que onde há união de três espíritos, Ele estará presente entre nós. Agradecendo a presença dos guias espirituais que estão aqui conosco para nos acompanhar e nos auxiliar. Agradecendo a presença de todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui hoje, aprendendo junto com a gente, e aos que estão trabalhando como mentores. Que eles possam iluminar os pensamentos e as palavras da Ana e da Dona Lúcia durante esta aula, e especialmente possam abrir as nossas mentes, nossos ouvidos, para que a gente possa não só ouvir, mas escutar as palavras e, acima de tudo, que a gente possa exercer os ensinamentos aqui aprendidos no nosso dia a dia, para que possamos ser multiplicadores da palavra do Senhor e ser exemplos, assim como na nossa humilde ignorância, sermos um pequeno pedacinho do que Jesus foi na Terra. E que cada dia mais a gente consiga aprender mais e replicar mais os ensinamentos dele para todos aqueles que a gente cruza na nossa vida terrena. E eu vou ler agora uma prece, que é a prece dos médiuns. Deus onipotente, permite que os bons espíritos que me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha, de todo o sentimento oposto à caridade para com os outros médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso e a mim a humildade que me faça aceitar reconhecido a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, o homem vai descer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que me retires, de preferência a consentir seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Realmente essa prece é um roteiro. São diretrizes claras e seguras para todos nós que somos médiuns, porque nós já sabemos que todos nós somos médiuns, né? E se a gente quiser direcionar bem esse potencial, a gente tem que olhar a vida, olhar o compromisso com esses valores. Eu queria saber se todos leram os 3 capítulos da nossa aula de hoje. É muita matéria, é matéria de muito boa qualidade, indispensável mesmo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa compreensão maior em relação ao compromisso assumido para essa encarnação. Né? E eu não tenho a menor pretensão, a menor ilusão de conseguir passar para vocês, nesse pouco tempo que a gente tem, tudo aquilo, todas aquelas informações, orientações importantes que estão lá.
selecionadas e trazidas para o programa do curso por uma equipe competente e responsável, porque quem trabalhou nessa apostila do Ed sabe o que está falando, sabe onde buscar, sabe selecionar o que é importante. Então, nós não podemos deixar de ler. E é justamente por isso, confiando que cada um de vocês vai fazer essa leitura refletida, não leitura superficial, leitura para estudar, é que eu faço abordagens ligeiras em relação aos itens que estão na nossa pauta e procuro, já que vocês vão ler a excelente apostila, trazer algo mais que enriqueça o nosso panorama, o nosso aprendizado. Né? Então, a aula aqui pode muitas vezes parecer que não tem nada a ver com o que está lá. Tem. Lá é a teoria, eu procuro trazer para vocês a prática, entre aspas, né? Tá bom? Então, vamos começar o nosso trabalho dessa noite, refletindo acerca dos médiuns, acerca da mediunidade nas crianças e acerca da importância da influência moral do médium. E esse material que nos foi trazido pelo ESD tem seus objetivos claros, específicos. É favorecer o nosso conhecimento, é nos ajudar a identificar as características do médium, a entender que existe uma influência do médium nas comunicações mediúnicas, nas comunicações espirituais que ele recebe, e que nesse grupo grande de médiums, que nós já vimos em aula passada, vários tipos, vários graus de maturidade, de desenvolvimento, claro que há uma gradação, existe uma classificação para os médiums e para o trabalho que eles vão realizar com essas faculdades extraordinárias que é a mediunidade. Podemos passar adiante. O Luiz já fez. Começaríamos lembrando que é correto, que é muito adequado, dividir os médiums em duas grandes categorias. Os médiums de efeitos físicos, que são aqueles que desencadeiam os fenômenos de efeitos materiais, e ou também chamado de manifestações ostensivas. E eu trouxe para vocês algumas fotos que mostram exatamente que trabalhos interessantes, magníficos mesmo, que acontece quando o médium que tem essa abençoada faculdade consegue construir, trazer para a realidade da nossa vida, né? Essa foto maior aí é a doação do ectoplasma, que nós já estudamos em aulas anteriores, sabemos que é o que possibilita a materialização dos espíritos, materialização de objetos. Todos nós doamos da nossa energia mental, da nossa energia amorosa, do nosso magnetismo animal, mas os médiums de efeitos físicos doam numa quantidade maior, porque são instrumentos preparados para isso, né, de ectoplasma. Não quer dizer que a gente não doe ectoplasma. Até eu estava conversando com o Miguel semana passada, e lembrando que durante os nossos compromissos espirituais, muitas vezes a gente boceja, muitas vezes os nossos olhos lacrimejam, a gente sente coceira no ouvido, é um sinal evidente de que nós estamos também fazendo doação. Uma doação menor, mais singela, mas sem dúvida nenhuma, uma doação
que está sendo aproveitada pelos benfeitores espirituais para o trabalho de alguma forma. Não só o trabalho que está sendo realizado no nosso grupo, mas como também em trabalhos em que eles fazem atendimentos lá fora. A segunda foto, muito interessante, é a levitação. Esse deve ser fantástico. Eu nunca vi levitação, não, mas é uma faculdade, é uma mediunidade, um tipo de mediunidade relativamente comum. Há muitos exemplos, muitos casos de médiuns que conseguiam esse fenômeno. Inclusive, lá no livro História do Espiritismo, a gente vê referências a casos muito interessantes, né? Tem bastante. Abaixo é da mediunidade de cura. A gente sabe que das nossas mãos saem energias, saem fluidos curadores que realmente ajudam na recuperação da saúde física. Podemos passar adiante. O segundo tipo de médiuns são os médiuns intelectuais, aqueles que recebem, que transmitem comunicações inteligentes, racionais. Claro que, em diversas nuances, com mais sensibilidade captam mais, com mais riqueza de detalhes, outros precisam de um agente indutor, por isso é que eu trouxe aí o tarô, a leitura de mãos, né? Porque o médium, polarizando a sua atenção num determinado foco, na bola de cristal também, como que é o nosso exemplo, ele se concentra melhor e consegue uma interação maior para transmitir a mensagem que ele se propôs a dar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o exemplo maior que nós conhecemos de mediunidade intelectual é o Chico. É fantástico. Aliás, Chico tinha todas os tipos de mediunidade, inclusive fez muitas sessões de materialização, até que num determinado ponto o Emmanuel falou para ele, agora chega, essa etapa está realizada, já mostrou o que tinha que mostrar, daqui para frente a gente vai começar um outro trabalho, que foi a psicografia dos quase 500 livros, né, que ele escreveu. E tinha realmente uma facilidade muito grande de interagir com o espírito comunicante, não só com um, mas com vários mentores, e realizou um trabalho maravilhoso. É um exemplo maior de médium intelectual. Podemos passar adiante. Outro exemplo de médiums de efeitos físicos muito interessante, citados lá no nosso livro, são os médiums tiptólogos, aqueles que, com o seu ectoplasma, favorecem ruídos e pancadas. Aí, no caso, vamos lembrar das irmãs Fox, né? Lá no alvorecer do Espiritismo, e conseguiram realizar um trabalho tão efetivo que ficou mesmo como um marco, uma prova da existência dos espíritos. Outro tipo de mediunidade muito interessante são os médiums motores, aqueles que movimentam corpos inertes. Conseguem fazer a mesa andar, o sofá levantar, os objetos se deslocarem em várias direções. Também nós conhecemos vários exemplos assim. Outro tipo de mediunidade muito interessante é a que desencadeia efeitos musicais. Não só a pessoa já nasce sabendo tocar, como um fenômeno ainda mais requintado, que é o instrumento tocar sozinho. Eu até coloquei esse violão aí para lembrar de contar para vocês que eu conheci na federação uma senhora chamada Maura. Ela era do Nordeste, eu não sei exatamente que cidade que era,
Vida muito simples, família muito pobre, com muito custo, o pai dela conseguiu comprar um violão, que era o sonho dela, porque a música é tudo na vida dela. E o violão da Maura tocava sozinho dentro do guarda-roupa. E a Maura pegava o violão e a música saía pronta, música e letra. Então, realmente, a anteninha dela estava voltada mesmo para esse tipo de faculdade de efeitos musicais, né? Outro tipo de mediunidade que nós já estudamos bastante, que se encaixa aí nesse grupo de efeitos físicos, são as aparições tangíveis e visíveis. Eu tive nessa oportunidade, na ocasião dessa aula, de trazer fotos muito interessantes de Crookes com as materializações que ele conseguiu com a sua equipe, trabalho nível científico realizado no seu laboratório, em que ele conseguiu as materializações não só de Kate King, de outras entidades também, perfeitamente visíveis e tangíveis. Não sei se vocês estão lembrados que eu contei que quando ela se despede, no final da sua tarefa, porque tanto o médium encarnado tem tarefa, como o espírito que se materializa, que se submete às experiências, também tem um compromisso, e compromisso com data marcada. E dizem os estudiosos que esse trabalho de materialização é penoso, é trabalho braçal, é como se fosse um estivador, sofrido para o espírito. E então, o período é demarcado exatamente para não desgastar tanto a entidade que está colaborando. E quando chega o momento da despedida, que Kate King conta que o compromisso dela tinha chegado ao final, que dali para frente ela não ia aparecer mais, ela circula materializada pela sala, ela corta a mecha do cabelo dela e dá para os amigos, porque os amigos já tinham aprendido a gostar dela como se ela fosse gente de verdade. Ela corta partes de roupa, eu trouxe foto dessa aula anterior para vocês verem. A fotografia sai com uma nitidez que ninguém diz que não é gente, né? É mesmo de carne e osso, mas é espírito materializado. Outro exemplo de mediunidade extraordinária de efeitos físicos é o nosso querido amigo Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês conhecem a vida dele também é muito linda. É bonita. Com certeza vocês vão encontrar alguma coisa na internet, porque ele foi um marco no espiritismo. Ele se desdobrava e ia atender doentes fora, ele fazia parte, ele fundou um colégio espírita, e às vezes ele entrava em transe na frente dos alunos, os alunos já sabiam que ele era assim mesmo, então todo mundo ficava quietinho enquanto ele estava lá dormindo de olho aberto, e ele se deslocava e ia até a casa da pessoa que estava precisando de ajuda, precisando de socorro. Foram experiências extraordinárias. Agora, da vida dele, que eu acho lindo demais, o marco que definiu mesmo o compromisso dele com a mediunidade, foi um sonho que ele teve. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse sonho de Eurípides. Eu gostaria de contar, mas ele é meio longo, eu vou procurar e vou mandar para vocês, vou postar lá no nosso cantinho da classe. Ele se desloca do corpo e vai para esferas superiores e vê Jesus chorando, e ele fica muito angustiado de ver Jesus chorando, e aí começa a conversar com Jesus e perguntar por que ele estava chorando, até que, depois de 2 ou 3 perguntas, Jesus fala para ele: eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Aí, nessa hora, acaba o sonho dele, e ele sente que está voltando feito foguete para o corpo dele, e depois desse sonho ele não foi mais o mesmo, ele realmente viveu o Evangelho nos mínimos detalhes. Outro exemplo muito
conhecido de médium de efeitos físicos, da categoria de médiums curadores, foi o Arigó, esse bigodudo que está aí, eu não sei se vocês conhecem o Arigó. Uhum. Homem simples, caipira do interior de Minas, pouca instrução, era católico, não estava procurando o espiritismo, nem queria desenvolver mediunidade nenhuma, e fazia cirurgias extraordinárias. Ele morava em Congonhas do Campo, e uma quantidade enorme de pessoas ia até lá. Eu cheguei aí também, e vi uma vez ele tirar o olho de uma pessoa, botar na mão do ajudante dele, que quase que desmaia, sabe? E limpar, remover lá, sei lá o que, do olho e botar o olho no lugar. Operava com faquinha, com canivete, sem sangramento, sem infecção, sem coisa nenhuma. Foi um tipo de mediunidade muito interessante. Outra mediunidade que chama muita atenção e que não é tão fora do comum, não é rara, é a de transporte de objetos. Transporte de flores, transporte de remédio, transporte de dinheiro. Eu conheço casos assim na minha convivência lá na federação, muito curiosos. Por exemplo, uma senhora, uma amiga muito querida, separou do marido, separação litigiosa, com 2 filhos, passando muita dificuldade, despreparada para se manter, e ele, bravo, não queria dar a pensão. Ela, num dia de muito apuro, achou debaixo do travesseiro dela dinheiro, notas amarrotadas, num sinal evidente de transporte, de trocado que davam no gasofilácio das igrejas, sabe? Aquele dinheirinho que as pessoas deixam na esmola da igreja foi transferido para a casa dela. Agora, essa moeda dourada aí é um caso especial que eu quero contar para vocês. Isso foi Divaldo que falou numa das palestras dele. Eu até procurei a palestra para ver se eu localizava, mas são tantas, eu não consegui nessa semana. Mas se eu achar, eu mando para vocês. Ele viajando para esse lado mais místico, tipo Índia, conhecendo outros médios, porque os amigos do Divaldo sempre tinham interesse em levar o Divaldo para conhecer e se entrosar com outros médiums, né? E esse médium, nessa ocasião, gostou tanto do Divaldo, na despedida deu de presente para ele esse medalhão, um medalhão. E o mais curioso é que ele vomitou o medalhão. Divaldo conta isso, que ele começou a ter a sensação de sufocamento, e aí começou a tossir, e saiu o medalhão que ele deu de presente para o Divaldo. São coisas assim, mais raras, mas a gente sabe que acontecem muito, né? Bom, vamos passar então para o outro slide? Agora nós vamos trazer exemplos de médiums de efeitos intelectuais. Os médiums audientes, que são aqueles que ouvem os espíritos. E aí eu anotei Coelho Neto, porque eu não sei se vocês conhecem esse caso que faz parte da bibliografia espírita. Coelho Neto tinha uma filha, e essa filha já tinha um filhinho, e o filhinho morreu, e a moça quase morreu junto. Ficou num sofrimento horroroso, numa depressão tremenda, e a família toda preocupada com ela. Aí, de repente, ela começou a ficar mais alegrinha. Aí o pai percebeu e perguntou o que é que estava acontecendo, por que é que ela estava mais alegrinha. Aí ela contou que o filho telefonava para ela.
que ela já tinha conversado, sei lá quantas vezes, com a criança. E aí, Coelho Neto, acho que ficou muito preocupado, achando que ela estava ficando meio louca, né? Quando o telefone tocou, que a filha atendeu, ele foi para a extensão e ouviu o menino conversando com a mãe. E Coelho Neto, um homem inteligente, brilhante, um exemplo de intelectualidade, né, na nossa sociedade, se tornou espírita por causa desse fenômeno aparentemente singelo, mas muito, né? Outro exemplo de médiums de efeitos intelectuais são os médiums falantes, que nós normalmente chamamos de psicofonia, que na aula da semana passada eu comentei com vocês que até pouco tempo atrás, no meio espírita, era chamado de médium de incorporação. Mas à medida que a gente foi estudando, que a gente foi se esclarecendo, a gente aprendeu que não chega a ser uma incorporação, que um espírito não toma o lugar do outro, dois espíritos não ficam no mesmo corpo. São correntes mentais, eletromagnéticas, fechando o circuito e transmitindo o recado com maior clareza ou menor clareza, com mais riqueza de detalhes ou não, em função da competência do médium e da competência do espírito. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Outro tipo de médiums de efeitos intelectuais são os médiums videntes. Também é uma mediunidade fascinante, né? Os médiums videntes ou clarividentes veem no passado, no presente e no futuro. Há casos interessantíssimos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de muitas experiências interessantes, né? Os médiums inspirados ou os médiums de intuição são aqueles que mentalmente se ligam com esferas superiores e captam a mensagem, a lição, a experiência que precisa ser transmitida, né? E isso pode ser sob forma de música, pode ser descobertas várias no campo da ciência. Então, o importante é a facilidade, a predisposição que esses médiums têm de captar, de sintonizar com a fonte maior, né? E os escritores, os expositores, geralmente usam essa faculdade mediúnica sem perceber. Eles captam o recadinho, recebem o telegrama e dão o recado como veio, e às vezes não estão nem pensando naquilo, e vocês vão observar isso no seu dia a dia com vocês mesmos. Quando a gente tem uma tarefa, a gente vai preparar aquela palestra, a gente faz a sinopse direitinho, está lá com o pacote prontinho, e enquanto você está fazendo a apresentação do seu tema, vem uma porção de ideias novas que você não tinha pensado antes, paralelas dentro do tema, e que é exatamente em função dessa faculdade que a gente tem. Isso também eu já comentei com vocês, que a faculdade de inspiração, de intuição, foi a primeira que surgiu no seio da humanidade. Tão importante ela, né? Outro exemplo de mediunidade de efeitos intelectuais são os pressentimentos. São aquelas pessoas excepcionalmente sensíveis que veem, fazem previsão, desde o resultado de um jogo de futebol até o resultado de uma eleição, como em casos maiores, revelações mais complexas, e por isso eu trouxe para vocês a foto do Nostradamus, porque ele, sem dúvida nenhuma, é um belo exemplo desse tipo de mediunidade. Todo mundo sabe das profecias de Nostradamus, muito simbólicas, mas bem interpretadas, mostram que eram muito abrangentes. Outro tipo de mediunidade de efeitos intelectuais são
os médiums sonâmbulos. O sonambulismo, eu confesso para vocês, eu considero um dos itens mais complicados da doutrina espírita. No livro dos médiuns fala disso, no livro dos espíritos também. Semana que vem vocês vão ter essa aula com a Ana, mas algo assim muito misterioso. E em homenagem aos sonâmbulos, eu trouxe essa figurinha aí de alguém que acorda de noite, de olho fechado, abre a porta, vai para a rua, em cima do muro, faz 1000 coisas como se tivesse acordado e com o olhinho bem aberto. Né? É um fenômeno muito comum. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém na família ou da roda de amigos que tem essa expansão espiritual. Podemos passar para o próximo. Aqui eu trouxe mais 2 exemplos de mediunidade no campo das artes. O Luiz Antônio Gasparetto, um médium pictógrafo que pintou quadros maravilhosos. Estou falando pintou porque ele já desencarnou, tem anos que ele desencarnou. Pintava de olhos fechados com as mãos e saíam réplicas perfeitas de Renoir e de outros pintores famosos. E no campo da música, sem dúvida nenhuma, o exemplo maior que o mundo inteiro conhece é Mozart, que aos 5 anos já compunha sinfonias, já tocava piano com perfeição, né? Então, a gente vê que é uma mediunidade linda, extremamente agradável, né? Eu posso encaixar aqui na nossa conversa a música na vida de Beethoven. Beethoven era surdo e compôs aquelas obras maravilhosas, e ele contava lá, conta os seus biógrafos, que ele contava para os amigos, que ele ouvia a música na cabeça, e aí, da cabeça, sem ouvir, ele passava para o piano. Uma coisa impressionante. Não dá para ignorar esse sexto sentido, né? Temos ainda exemplos de médiums na psicografia, que é um tipo de mediunidade muito comum, que vocês estão bem familiarizados com ela, mas é bom que a gente lembre que no campo da psicografia existe a psicografia mecânica, que o espírito simplesmente pega o seu braço e escreve, sua mente, seu raciocínio não participa, e essa mediunidade pode ser consciente, como pode ser inconsciente. E no caso da mediunidade inconsciente, muitas vezes o médium escreve em idiomas que desconhece, enfim, mostrando que realmente estava só dando um recado, não era coisa dele, né? Há muitos casos de médiums analfabetos que, quando mediunizados, fazem preciosas preleções filosóficas. Né? E outra coisa curiosa é que os médiuns analfabetos que não sabem escrever, quando mediunizados, escrevem com perfeição. Então, é realmente um campo científico a ser estudado e ser levado a sério. Podemos passar adiante. Eu só queria fazer um comentáriozinho que os médiuns analfabetos nessa vida não significam que eles sejam iletrados como espíritos eternos. Porque uma coisa que é importante a gente lembrar é que o médium que está passando a informação, ele precisa, de alguma forma, ter o conhecimento dentro de si. Então, mesmo que eu não saiba falar francês hoje, se eu estou escrevendo uma psicografia ou se eu estou fazendo uma psicofonia em francês, em algum momento eu falei francês. Né? Nós vamos comentar isso um pouquinho adiante, lembrando que o espírito comunicante usa o banco de dados do médium.
Por isso que quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica o intercâmbio. O espírito não tem que ditar, ele só aperta lá naquele pontinho do arquivo perispiritual do médium e aflora todo aquele conhecimento que ele já tinha conquistado em outras vidas, né? Os médiuns polígrafos são muito interessantes. E eu trouxe para vocês uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram, mas é fascinante. Médiuns polígrafos são aqueles que psicografam quase que inconscientemente e mecanicamente. E o Divaldo é um belo exemplo desse tipo de mediunidade. Ele não sabe falar francês na presente encarnação, nem inglês, o que me consola muito. Quando eu lembro que o meu inglês é nós vai, nós quer, eu me consolo lembrando que o do Divaldo também não é grande coisa. Mas então, nessa vida, Divaldo não fala francês. Pois bem, num congresso internacional de espiritismo, Divaldo psicografou uma mensagem ditada por Leon Denis. O texto, além de ser escrito em francês, foi escrito espelhado. Vamos ver no slide seguinte. Pode. Aqui. Eu procurei fazer a foto, porque eu tenho esse recorte. Não saiu muito nítido, mas, de qualquer forma, dá para vocês verem, escrito em francês, e perceber que está espelhado. Aqui, desse lado, a gente não consegue ler, só no espelho. E o conteúdo é muito interessante e autêntico, porque combina com Leon Denis. E ele, aproveitando aquele momento solene do Congresso, ele presta uma homenagem a Allan Kardec. E o texto diz: no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Léon Hippolyte Denisard Rivel nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constance, em 6 de julho de 1415, eu não sei se vocês sabem disso, Kardec, numa reencarnação anterior, foi Jean Hus, e foi queimado numa fogueira. E Hus, em sei lá que língua que era aquilo, queria dizer pato, significava pato, sabe? Então, é uma das reencarnações de Kardec bastante conhecidas, né? Então, em 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade em Paris, Kardec dedicou-se ao... Eu não consigo ler agora, porque está fora do meu alcance. Se você termina a leitura, Ana, por favor. Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada. Não aparece tudo para mim também, não. Deixa eu ver. E pregada. Só um instantinho que eu vou diminuir para a gente conseguir ver, tá? Bom, eu vou mandar para vocês também essa relíquia, porque vale a pena. É uma verdadeira joia mediúnica, né? Então, e pregada por Jesus, sua vida e obra testemunham sua grandeza. Missionário da verdade. Nós, os beneficiários da sua sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente ore por nós, tu que estás no reino dos céus. Leon Denis. Lindo demais, né? E semelhante aconteceu também com o Chico. Como eu comentei com vocês ainda há pouco, o Chico tinha todo tipo de mediunidade, e tinha essa também. Vamos ver no slide seguinte um caso muito interessante, não é o único, mas uma psicografia tão
perfeita, tão completa, tão autêntica, que foi aceita como prova num processo. Aliás, essa não é a primeira. Tem um segundo caso de um processo de acidente entre dois jovens, que eu procurei esse caso para trazer para vocês, mas não achei. O menino, a arma disparou, um menino matou o outro, e estava aquele caos, condenando o menino, e o Chico recebeu a mensagem do que tinha falecido, dizendo que o amigo era inocente. Mas esse caso aí que eu consegui trazer para vocês verem, foi um recado de uma esposa que veio trazer como prova de inocência para o marido dela, que estava sendo acusado pelo assassinato dela. E o texto diz: segundo os registros da Coordenadoria de Memorial e Arquivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no dia 1º de março daquele ano, José Francisco Marcondes de Deus foi acusado de matar a mulher Cleide Maria Dutra de Deus, ex-Miss Campo Grande. Então, foi um caso que chamou muita atenção. E a psicografia do Chico foi tão autêntica, a assinatura da moça era tão perfeita, que o tribunal aceitou como prova e o rapaz foi libertado. Né? Embaixo, eu trago outra informação interessante a respeito da mediunidade do Chico. A Sociedade Metapsíquica de São Paulo, em 1938, vejam como esses fenômenos são antigos, as pessoas não se interessam, não pesquisam, não procuram se informar, entender, então essas preciosidades acabam diluídas no espaço e no tempo, né? Pois bem, a Sociedade Metapsíquica, interessada em entender a mediunidade do Chico, promoveu a vinda dele, que nessa ocasião morava em Pedro Leopoldo, até, se não me engano, São Paulo. E nesse encontro em que ele estava servindo de cobaia, que ele estava sendo testado, ele psicografou em reunião pública uma mensagem em inglês, também de trás para frente. Também precisando de um espelho. Então, a gente vê que os espíritos, os benfeitores espirituais, com muito bom humor e com muita paciência com as nossas limitações, com a nossa cabeça dura, trazem fatos assim impactantes para ver se a gente acorda, se a gente interessa, se a gente acha o caminho, né? Porque são provas magníficas, eu diria mesmo irrefutáveis. Podemos passar para o slide seguinte. Agora já vamos entrar em outro capítulo da nossa aula, falando sobre mediunidade das crianças. E por que é que esse assunto é importante? Qual é o objetivo desse nosso estudo? Por que é que essa matéria está colocada lá na nossa apostila? Porque a gente precisa, como em tudo mais, entender vantagens e desvantagens, conveniências e inconvenientes de tudo que acontece conosco, tanto em relação às atividades materiais como atividades espirituais, entre parênteses, mediúnicas, né? Então, a gente precisa pensar a respeito, estudar a respeito, buscar informações para saber direitinho em que território que a gente está pisando, se existem inconvenientes, para a gente se proteger desses inconvenientes, prevenindo acidentes, e inclusive aprendendo quais são os procedimentos adequados que irão nos proteger nessas circunstâncias, proteger muito especialmente a criança, né, que está envolvida com a fenomenologia mediúnica, né? A encarnação, a gente já viu em aulas anteriores, só se completa até os 7 anos. Então, o espírito está, vamos dizer assim, mais solto. E a criança tem muita facilidade nessa interação com o mundo espiritual, com o mundo material. E
com certeza tem mais facilidade para ver espíritos. Por isso é que é tão comum o famoso amigo invisível que as crianças têm, né? O Divaldo mesmo conta que tinha, o Chico tinha, na nossa convivência social, a gente sabe, as crianças contam que vem, criança ou adulto, conversam com ele, né? Então, tudo em função dessa liberdade maior que a criança tem antes da encarnação ficar completa, né? E o que é que diz a doutrina espírita a respeito disso? Que nós não devemos estimular, reconhecendo as circunstâncias. O que eu quero dizer com reconhecendo as circunstâncias? Mediunidade é um trabalho, é um compromisso que exige muito juízo, muita competência, muita disciplina. Não pode ser usada assim, de qualquer forma, como se fosse uma brincadeira, né? É preciso de responsabilidade, de maturidade, enfim, coisa que a criança ainda não tem. E também é inconveniente para a criança o desenvolvimento mediúnico precoce em função da sua fragilidade física. Voltamos a dizer, a encarnação ainda não está completa. E o exercício mediúnico é um trabalho complicado, pode acabar interferindo, alterando no equilíbrio, na saúde física da criança, com consequências mais sérias, né? Então, a imaturidade da criança, sob o aspecto espiritual e intelectual, nos faz pensar nela ainda assim, como se fosse um passarinho, um anjinho inocente, né? Não tem um verdadeiro senso de responsabilidade. E quando eu pensei nisso, eu me lembrei que muitas vezes no meio espírita as pessoas perguntam se os animais têm mediunidade. Não tem. Eles têm sensibilidade mediúnica. Eles conseguem ver o espírito. Inclusive, eu não sei se vocês já viveram experiências semelhantes, mas o próprio... Eu não sei se foi o Cooper ou se foi o outro cachorro antes da Ana, mas acho que foi o Cooper. A gente estava fazendo evangelho, de repente ele levantou, começou a olhar numa determinada direção e latindo como se estivesse vendo um estranho chegando. Ontem mesmo ele fez isso, eu fiz a gente estava começando a fazer evangelho, eu fiz uma prece especificamente para um lugar que eu senti a barra pesada. Imediatamente ele levantou da cama dele, foi para frente da porta e começou a gritar, assim, ficou muito nervoso. Não tem a menor dúvida, até o Ricardo assustou, falou, o que é? Eu falei, ele tá vendo, estão entrando aqui, a gente chamou, eles estão entrando. Pois é, cachorros vêm, cavalos vêm, vocês já devem ter ouvido falar muito, que é quase folclórico. O cavaleiro está andando muito bem na estrada bonitinha, de repente o cavalo dá aquela empinada e joga o cavaleiro no chão, né? Vocês não conhecem essa história? Por quê? Porque ele viu alguma entidade e se assustou. Mas isso não quer dizer que ele tenha maturidade, responsabilidade, as condições básicas indispensáveis e necessárias para um desenvolvimento mediúnico correto e adequado. E positivo, né? Quando eu falei de cachorrinho, eu coloquei essa foto aí em homenagem à Ana, porque quando a Ana casou e mudou para os Estados Unidos, ela tinha um cachorrinho assim, que ficou de herança para mim. Parece que tem mediunidade, só falta falar. Aliás, eu nem gosto de falar, só falta falar, porque a moda deles, eles se comunicam, né? Sem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que a criança ou os animais tenham competência para o exercício da mediunidade, né? Eu só queria falar que a gente só tem mais 5 minutos de aula.
Lúcia, Há só mais 5 minutos, exceções tá? para o exercício da mediunidade em crianças. E essas exceções são casos especiais, são espíritos missionários, espíritos com tarefa definida, como a gente viu com Kardec. Basicamente, o trabalho da codificação, Kardec fez com as meninas Budan, que tinham 14, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? No caso da Ivone Pereira, que é uma extraordinária médium também, ela desde menina via coisas e sabia muito do mundo espiritual, enfim. Bom, então, o que diz a doutrina espírita? Então, existe a faculdade mediúnica aflorando na criança, mas não é bom para a criança. Então, o que a gente deve fazer com a criança? Preces, passes, pedir sempre aos benfeitores amigos, em especial ao anjo da guarda dela, que tragam a ajuda que ela precisa. Essa ajuda virá numa espécie de reforço da tela áurica. Nós já estudamos o que é a aura, né? Então, a aura está se expandindo e está captando tudo que está acontecendo em volta. Os passes específicos que a criança vai receber serão para fechar um pouquinho essa comunhão, como é que fala? Esse entrosamento, né, dela com o plano espiritual. E aí, a faculdade fica adormecida até a criança crescer, amadurecer, e a mãe, que sabe que tem uma boa médium em casa, que trate de levar para se preparar adequadamente. Podemos passar para o próximo. Só um comentário, tem muita gente aqui que trabalha na evangelização e várias mães já vieram falar comigo de tipos de mediunidade diferentes das crianças, não só de ver, mas de pesadelo, mas de voltar para a cama, Sim. enfim. Então, isso está muito atuante no nosso grupo, tá bom? Então, só para vocês saberem, sem dar nome aos bois, pelo menos umas 5 já vieram falar comigo. Muito bom o comentário da Ana, porque a criança que tem evidência vai ver coisa bonita, vai ver o amiguinho para brincar, que vem brincar com ela, mas vai ver muita coisa feia. E geralmente essa é a causa dos pesadelos tão comuns que as crianças têm. Né? Bom, agora, influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas. É outro capítulo da nossa apostila. Rapidamente, nós vamos lembrar que o médium pode interferir nas comunicações e pode até alterar. E isso, no espiritismo, nós chamamos de animismo. E é muito fácil da gente entender o que é animismo, porque vocês viram agora mesmo o que aconteceu comigo e com a Ana. Eu falei A, B, a Ana lembrou e trouxe C, completou. Só que na hora do intercâmbio mediúnico, isso tudo está acontecendo na minha cabeça, e antes de dar o recado que o Espírito me trouxe, eu já enriqueci, já agreguei a minha opinião pessoal. Isso, em alguns casos, quando o médium é estudioso, tem bom conhecimento da doutrina, falei agora há pouco, facilita o trabalho do espírito, do mentor que está ditando a mensagem, né? Mas, via de regra, pode ser prejudicial, porque nem todo médium é culto, nem todo médium está bem preparado, e às vezes não é que ele faça por mal, é que ele decodifica e interpreta como se fosse um mau intérprete. Está lá na nossa apostila. Gostei muito dessa expressão. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar nesse momento é que a afinidade entre o espírito comunicante e o médium é imprescindível. Quando existe uma sintonia entre os dois, o recado flui fácil, sem alterações significativas. Tanto é que a gente não pode decidir, a Ana vai receber uma comunicação do espírito X. Não, quem vai decidir isso são os mentores lá no plano espiritual,
que estão supervisionando aquele trabalho, aquele momento, e vão ver se existe a sintonia, se a adequação básica para o intercâmbio é possível, para que a comunicação aconteça, né? Então, tudo baseado na sintonia. Eu já tenho comentado com vocês que as leis divinas atuam na dimensão espiritual como na dimensão material da vida. A sintonia aqui facilita o nosso entrosamento, a nossa convivência, o nosso carinho, a nossa amizade, a entender o ponto de vista do nosso amigo. Tudo isso acontece lá no mundo espiritual. Podemos passar adiante. Outro detalhe importantíssimo da nossa aula. Além dessa sintonia básica ser indispensável para que haja uma boa comunicação, o médium tem que estar com a sua reforma íntima em dia, bem trabalhada. Porque vem uma mensagem de luz para um médium poluído, para um médium orgulhoso, vaidoso, egoísta, viciado em droga, em álcool e cigarro e sei lá mais o quê. O que vai acontecer com essa mensagem pura que chega? Ela vai se alterar, né? Então, isso aí está no Livro dos Médiuns, capítulo 20. Seria muito interessante que vocês lessem, porque o nosso tempo não permite estender mais, para a gente concluir racionalmente que nós temos que ser o vaso puro, o recipiente puro, que não polua a água límpida que está sendo trazida por nosso intermédio. Aqui eu coloquei esse latão de leite porque eu achei que ele fixava bem esse conceito. Quem tem uma fazenda e tira leite sabe que se não lavar direitinho o latão de leite que foi usado no dia anterior e colocar o leite novo ali dentro, o que vai acontecer? O leite vai mudar, né? Então, aquilo que nós somos, a nossa energia positiva ou negativa, vai azedar, se negativa, vai azedar a comunicação pura, límpida, saudável, bonita que estava sendo trazida, né? E também, se um espírito é evoluído e o médium é atrasado, não vai ter jeito, essa energia não vai combinar, vai haver uma certa repulsão. A comunicação, muitas vezes, acontece, como no caso, quando a gente recebe obsessores, mas não é naquele nível ideal para um intercâmbio mediúnico, né? A afinidade realmente facilita o trabalho. No caso do obsessor, da doutrinação de um obsessor, o agente, o coringa, que vai mediar, que vai neutralizar esse trabalho, vai ser a nossa vibração amorosa. Aliás, eu faço questão absoluta que vocês não se esqueçam disso, que na hora da doutrinação de um espírito obsessor, não é o que o médium está sentindo, não é o que o doutrinador está falando. Eu posso falar 3 horas que eu não vou chegar no coração de um espírito endurecido querendo vingança. O que vai funcionar de verdade e promover o atendimento necessário são as energias positivas e luminosas de amor, que vem assim, e é projeção, é como se fosse uma chuveirada, uma esguichada. Não precisa ser prolongada. E pela repetição, a cada sessão, aquele jato de luz, de energia amorosa, vai harmonizando, vai restabelecendo, vai ajudando o espírito necessitado, né? Eu trouxe outra foto aqui, que também acho muito didática, falando de afinidade, falando de semelhança, é o açúcar com formiguinha. Vocês viram aí? Vocês entenderam que é formiguinha? Se eu puser sal, não vem formiguinha nenhuma. Se quando eu ponho açúcar, a formiguinha descobre-se e fica feliz ali, né? Então, se nós queremos atrair espíritos de luz, a gente tem que trabalhar direitinho a reforma íntima. Podemos passar adiante.
Médiuns viciosos, eu de uma certa forma já falei agora há pouco. No livro dos médiuns, eu achei tão interessante esse exemplo do homem irado. A raiva não está no revólver. A raiva não está no chicote que chicoteia. Onde é que está a raiva? No homem. No homem, no espírito. No espírito. E se a gente não for muito boazinha, essa sintonia aí vai se complicar para a nossa vida, né? Outro item importante nesse capítulo é que, quando as reuniões são sérias, espíritos sérios vêm. Quando as reuniões são fúteis, espíritos sérios não vêm. Às vezes, o médium é despreparado, conhece pouco a doutrina, mas está bem intencionado, está querendo acertar, está querendo fazer o bem, aí os espíritos, os bons espíritos vêm para ajudar. Mas se for só por bagunça, por futilidade, por ambição, por egoísmo, por vaidade, seja lá o que for, eles não virão. E aí, quem está exercendo a sua mediunidade por ambição, só porque quer ganhar dinheiro com a leitura de tarô, sei lá o que for, que ela, o modo como ela vai exercitar a sua mediunidade, eu pergunto a vocês, mentores de luz virão para ajudar no negócio dela? No negócio, entre aspas, aí? Né? Então, é preciso de muito bom senso em relação à maneira como nós administramos a nossa mediunidade, em relação ao ambiente que nós vamos, observar muito o que está acontecendo naquele centro espírita, o que está acontecendo lá naquela mulher que lê tarô. Se cobrar, a gente pode fugir, porque não vem espírito de luz para fazer trabalho em troca de dinheiro, né? E se a gente está pensando, mas tanta gente vai e fala, as coisas que falam são certas, e passado e previsão de futuro, está tudo combinando, mas quando a gente não confia de verdade naquele médium, naquele grupo, está lá a mensagem de Erasto no livro dos médiuns, na dúvida, abstente. E o perigo é que se a gente vai num médium despreparado, de um médium dessa de segunda categoria, o espírito inferior que está trabalhando com ele vai aproveitar e vai falar assim, seu marido está te enganando. Vai inventar uma coisa para me amolar, para tirar a minha paz, porque eles se divertem assim, fazendo o mal, né? Então, a gente tem que escolher muito bem os lugares que frequenta, né? Podemos passar adiante. Aqui embaixo eu pus 3 exemplos, na página 235 da nossa apostila, a pesquisa da nossa aula lembra a experiência de Eugênia. Eu até marquei, estou com o livro aqui, eu pretendia ler com vocês, mas o tempo está estourado, então vocês, por favor, não deixem de ler o caso da Eugênia, que é muito interessante. Tá bom? Podemos passar adiante. A influência do meio, isso aí é muito importante. Apesar do tempo estar estourado, a gente vai conversar um pouquinho a respeito. A mediunidade tem que ser protegida. Se eu sou médium, mas na minha vida eu frequento lugares inadequados, o que é lugares inadequados? Onde a vibração é materialista, é animalizada, é primitiva, é promíscua, é de ambição. Como é que eu vou sair de um passeio num lugar desse? Vou sair poluído, com certeza, né? E tanto nas reuniões sociais, como nas reuniões espíritas. Eu digo reuniões sociais porque a gente tem que ter critério, inclusive, nos locais que a gente frequenta. Escolher os nossos ambientes de lazer. Agora que a gente conhece
o que é fluido, o que é energia, a troca de energia, que o nosso perispírito capta aquela energia negativa como se fosse uma esponja, eu tenho que escolher direitinho que lugar que eu vou, né? E às vezes, eu não estou indo num lugar ruim em busca de prazer. Eu vou num velório, vou num cemitério, vou num hospital. Eu sei que os fluidos lá são mais pesados. É lugar de sofrimento, de dor, de muito espírito que está perdido. Então, quando eu for num lugar desse, eu devo fazer uma minha prece, chamar meu anjo da guarda e dizer para ele, ó, vai comigo, me coloca numa redoma protetora. Ou então, quando eu voltar dessa visita, desse compromisso, tomar um belo banho, rezar debaixo do chuveiro, porque a água limpa a sujeira do corpo e as sujeiras da alma, né? Então, procurar essa higiene, essa saúde espiritual em relação ao que vem de fora, mas muito especialmente também a me preocupar em neutralizar, em trabalhar a poluição que vem de dentro. E aí entra de novo a reforma íntima. Eu sei que eu tenho uma determinada imperfeição, então eu preciso me vigiar, me programar para neutralizar aquela minha imperfeição, para transformar aquela imperfeição numa virtude, mudar o meu comportamento, seja em relação ao vício do cigarro, ou seja, ao vício de falar mal dos outros, a apontar o dedo, a criticar o outro. E são coisas que poluem, porque são atos de desamor, né? É contaminação. Muito contamina. E muito importante é vigiar o nosso palavreado. Hoje, vocês não são desse tipo, mas a gente sabe que no mundo tem pessoas que falam palavrão pesado, como se fosse vírgula. Tá? Nem pensam no sentido do que estão falando, porque se pensasse, não falaram, né? E falam, às vezes falam e pedem desculpa. Oh, desculpa. Já falou. E o que é a palavra? É energia condensada. E quando eu falo um palavrão, quando eu conto uma anedota pornográfica, que tipo de energia eu estou botando aqui? Né? Isso faz parte da reforma íntima também. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos para buscar valores positivos que sejam saudáveis para a nossa alma. Podemos passar adiante. Encerrando, que a nossa vida seja impregnada de amor e paz, de energias luminosas. E vamos agora passando a palavra para Letícia, para ela fazer o nosso encerramento. Escuta? Sim? Ótimo. Vamos lá, vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo a todos os espíritos benfeitores que aqui estiveram com a gente, nos guiando nesse estudo de hoje, espíritos amigos que estão conosco, com a gente toda segunda-feira, auxiliando, ensinando, intuindo, inspirando e elevando o nosso conhecimento. A equipe espiritual de André Luiz, Chico, Emmanuel, e todos aqueles que não desistem da gente nunca. Somos muito gratos de poder chegar no final desse dia, mais um dia de estudo, pela oportunidade de crescer, transformar, de fazer nossa reforma íntima e sermos espíritos e médios melhores, mais elevados, mais puros. Queremos, neste instante, elevar nosso pensamento a Deus e a pedir os espíritos de luz que nos acompanhem, que encham as nossas casas com uma linda e brilhante luz dourada. Que essa luz envolva todos que se encontram conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados.
toda a nossa família, todos os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, a todo o planeta Terra e a toda a humanidade. Que possamos começar uma boa semana com os nossos corações e mentes cheios de sabedoria, de otimismo, de fé e de gratidão. Senhor, ensinai-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, que possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dai-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, conceda-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dai-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo das nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Olheiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compasseda-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que a paz e a luz do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, esteja sempre convosco, agora e para sempre, que assim seja. Graças a Deus. O slide 11 da